Tá bom. Então, só voltando um pouquinho, tá? Para a gente deixar gravado, então, nós temos 7 classes de agentes antihipertensivos. São os diuréticos, os inibidores adrenérgicos, né? Nós sabemos que os adrenérgicos, eles têm como principal ação, uma das ações deles, que resultam no nosso organismo, é a vasoconstrição, que aumenta a pressão arterial. Então, consequentemente, nós teremos que utilizar medicamentos que são bloqueadores adrenérgicos, né, alfa ou beta, tá? Para que a gente tenha uma redução, então, da pressão arterial. Nós temos também vasodilatadores diretos, que vão diminuir a resistência vascular periférica, bloqueadores dos canais de cálcio, inibidores da enzima conversora de angiotensina. Essas 3 classes aqui, essas 3 últimas, todos os fármacos que pertencem a essas 3 classes vão atuar lá no sistema renina-angiotensina. Lembrando que a aldosterona está relacionado com o aumento da pressão arterial. A angiotensina 2, ela tem uma potente ação vasoconstritora. Então, todos os fármacos que nós veremos que pertencem a essas 3 classes, eles vão atuar diminuindo a pressão arterial através da inibição de uma enzima, né? A gente vai ver detalhadamente, então, como que atua cada um deles, certo? Então, em relação ao primeiro, né, a primeira classe, que são os diuréticos, né? Os diuréticos, eles têm como principal ação no nosso organismo ele evitar a reabsorção de sódio nos túbulos renais, né? Então, o que vai acontecer? Se o diurético ele atua diminuindo a reabsorção de sódio nos néfrons, eu vou ter uma diminuição do volume extracelular, eu vou ter um aumento da excreção de sódio e, com isso, então, eu tenho também um aumento da taxa do fluxo de urina. O resultado de tudo isso aqui é a diminuição da resistência vascular periférica, lembrando que pressão arterial ela é definida pelo produto do débito cardíaco multiplicado pela resistência vascular periférica. Se eu tenho a diminuição da resistência vascular periférica, consequentemente, eu terei como resultado a diminuição da pressão arterial, certo? Então, aqui nós temos nessa tabela alguns exemplos, ou os principais diuréticos que são utilizados na clínica, né? Nós temos os diuréticos que nós chamamos tiazídicos, que eles vão atuar no túbulo contorcido distal, os diuréticos de alça, que vão atuar na alça ascendente de Henle, e os poupadores de potássio. Por quê? Porque em muitos pacientes é comum, aumenta a excreção de sódio pelo uso do diurético, leva ao desenvolvimento de um efeito colateral que é a hipopotassemia. A hipopotassemia é a diminuição de potássio no organismo. Então, para esses pacientes, é necessário fazer a associação de um diurético com um poupador de potássio, tá? Então, por isso que nós temos também aqui os poupadores de potássio para pacientes que fazem uso de diurético e desenvolvem a hipopotassemia. Então, só para vocês relembrarem, tá? Aqui nós temos, né, uma figura de um néfron, tá certo? Tá bem visível para vocês ou tá ruim a figura? Acho que tá bom. O computador tá para ver tranquilo. Tá bom, né, Thiago? Tá. Então, celular. Tá, então o que acontece? A gente tem que relembrar que então, aqui a gente tem túbulo contorcido proximal, a alça descendente de Henle, a alça ascendente, né? E aqui o ducto coletor, certo?
Então, 60% do sódio que ele é filtrado no nosso organismo, ele é reabsorvido aqui, ó, no túbulo contorcido proximal. Só que aqui, olha só, 60% de todo o sódio que é filtrado é reabsorvido no túbulo contorcido proximal. Então, seria interessante que tivesse um diurético que atuasse aqui, inibindo a reabsorção de sódio? Seria. Só que por que não temos? Porque nessa região, no túbulo contorcido proximal, também é reabsorvido compostos que são muito importantes para o nosso organismo, como a glicose, bicarbonato e aminoácidos, tá? Então, é por isso que nós não temos diuréticos que atuam aqui no túbulo contorcido proximal, apesar da gente ter uma grande reabsorção de sódio aqui nesse local. Na alça descendente de Henle, nós temos, não há, aqui na alça descendente de Henle, não há reabsorção de íons, apenas de água, como vocês estão vendo aqui, tá? Então, essa flechinha para cá está mostrando que apenas água é reabsorvida aqui nessa região. E é por isso que a gente não tem diurético que atua na alça descendente de Henle. Agora, na alça ascendente, tá, de Henle, aqui, a gente não tem reabsorção de água aqui, apenas de íons sódio, potássio e cloreto, tá? Então, aqui sim, a gente vai ter a presença de diuréticos que atuam na alça ascendente de Henle. Depois nós temos o túbulo contorcido distal, onde nós temos aqui reabsorção de sódio e de cloreto para o plasma. Nesse local aqui é reabsorvido 5% de sódio no túbulo contorcido distal. E aqui também nós temos medicamentos diuréticos que vão atuar tanto aqui no túbulo contorcido distal, quanto no túbulo, na alça ascendente de Henle. Lembrando, olha, tiazídicos atuam no túbulo contorcido distal, que é a clortalidona hidroclorotiazida. Na alça ascendente de Henle, bumetamida, furosemida. Aqui nós temos a posologia, né? Então, a dose mínima de clortalidona, 12,5 miligramas por dia, uma tomada ao dia. E a dose máxima, 25 miligramas por dia, tá certo? Além disso, a gente tem aqui no ducto coletor, né, o aldosterona. Então, o aldosterona, tá, é um hormônio que vai atuar no ducto coletor. Ele vai fazer o quê? Ativar moléculas que são transportadoras para reter o sódio. Então, o aldosterona, ele está relacionado, é um hormônio que está relacionado com a reabsorção de sódio e potássio, tá, no nosso organismo. Então, 2% do sódio, ele é reabsorvido no ducto coletor. Então, vamos supor que se a pessoa toma um diurético que inibe, né, a reabsorção de sódio aqui no túbulo contorcido distal, uma quantidade maior de sódio vai chegar aonde? Na urina, né? Então, a pessoa vai urinar mais, vai excretar mais sódio, né? Então, se o diurético inibe a reabsorção de muito sódio, ele, consequentemente, irá inibir a reabsorção de muita água. Então, quanto mais água a pessoa elimina, mais sódio está eliminando, certo? Relembraram, então, agora? Então, é importante... Tá. Então, é importante vocês lembrarem aqui os principais locais de reabsorção de sódio no nosso organismo. Então, aqui, túbulo contorcido proximal, reabsorve muito sódio? Sim, 60% do sódio. Só que também aqui é um local que reabsorve glicose, bicarbonato, aminoácidos. Então, nós não temos medicamentos que atuam aqui. Além disso, se o medicamento atuasse aqui no túbulo contorcido proximal,
que ia acontecer? Até chegar aqui na urina, ele poderia ser reabsorvido na alça ascendente de Henle, no túbulo contorcido distal e no ducto coletor, não é verdade? Porque toda essa parte aqui do néfron reabsorve sódio também. Então, até chegar aqui, o sódio já teria sido reabsorvido para o nosso organismo, né? Para o plasma sanguíneo. Então, por isso também que os diuréticos, eles atuam, o local de ação deles é mais na parte final do néfron, tá certo? Para evitar a reabsorção de sódio, aumentar a excreção de sódio, mas aí também aumenta a excreção de urina, de água, ok? Então, o diurético tiazídico, né? Eles inibem a reabsorção de sódio onde? Aqui, ó, no túbulo contorcido distal, onde a gente tem normalmente a reabsorção de 5% de sódio, certo? Eles são menos potentes que os diuréticos de alça, tá? Por quê? Porque os diuréticos de alça, aqui são alguns exemplos, tá? De tiazídicos, né? Tiazídicos, a hidroclorotiazida, clortalidona. Mas eles também podem desenvolver o que eu falei para vocês de hipopotassemia. O que é a hipopotassemia? Ela ocorre porque o organismo está evitando a reabsorção de sódio. Então, os níveis de sódio, eles foram aumentados onde? Aqui, ó, no ducto coletor, tá? Porque aqui está sendo evitada a reabsorção de sódio no túbulo contorcido distal. Então, como a gente tem a inibição da reabsorção de sódio aqui, no ducto coletor, o sódio ele será reabsorvido, mas com eliminação de potássio, né? Então, por isso que eu falei, pessoa que toma diurético, principalmente os tiazídicos, e que tem um aumento da produção de sódio aqui no ducto coletor, podendo então eliminar potássio para a urina, essas pessoas terão necessariamente que fazer uso também de poupadores de potássio, tá certo? Nós temos aqui os diuréticos de alça, que eles vão atuar, então, na alça ascendente de Henle, e eles são mais potentes, mas eles são de ação mais curta. São mais potentes por quê? Porque na alça ascendente de Henle, nós temos a reabsorção de mais sódio, né? Então, 25% do sódio é reabsorvido na alça ascendente de Henle, tá? Então, por isso que eles são mais potentes que os diuréticos que atuam aqui no túbulo contorcido distal. Então, de maneira geral, nós temos aqui os diuréticos tiazídicos, clortalidona, hidroclorotiazida, os de alça, furosemida, bastante utilizada, tá? Os poupadores de potássio, espironolactona, triantereno, todos eles vão aumentar o que? A excreção de cloreto de sódio, diminuir o volume plasmático inicialmente e promover uma redução da resistência vascular periférica, diminuindo a pressão arterial. Aqui também é um esquema geral de onde atuam todos os diuréticos que nós temos, né? Então, os de alça, na alça ascendente de Henle, né? Furosemida, bumetanida, os tiazídicos. Nós temos também a acetazolamida, que ela é um inibidor da anidrase carbônica, que ela inibe a reabsorção de bicarbonato de sódio. Mas ela tem um efeito diurético bastante fraco, então ela não é muito utilizada pelo motivo que eu falei para vocês, porque inibe a reabsorção de sódio aqui, mas até chegar aqui, né, no ducto coletor, nós temos aí um bom percurso para que o sódio possa ser reabsorvido, tá? Então não é muito utilizado. Uma outra classe que nós temos são os inibidores adrenérgicos, né? Então, são os agentes que nós chamamos de simpaticoplégicos, né? Que eles vão baixar a pressão arterial por meio da redução também da resistência vascular periférica, inibindo a função cardíaca e aumentando o acúmulo venoso nos vasos de capacitância, tá? Então, quais são eles? Os de ação central, que são os agonistas alfa-2 centrais, beta-bloqueadores e alfa-bloqueadores.
Então, aqui nós temos a classe de inibidores adrenérgicos de ação central. Os mais utilizados aqui, que atuam em receptor alfa-2, é a alfa-metildopa e a clonidina. A alfa-metildopa pode ser utilizada, inclusive, em gestantes, tá? E a clonidina também, são os dois que ainda têm sido utilizados de ação central. Os demais não têm sido muito utilizados por causa dos efeitos colaterais que eles produzem. Agora, os beta-bloqueadores são bastante utilizados em pessoas hipertensas. Então, o atenolol, o bisoprolol, tá? Carvedilol, propranolol, né? São fármacos extremamente utilizados pela população hipertensa, porque são bem aceitos, né? O número de efeitos adversos são menores, então tem essa maior aceitação pelos pacientes. E alfa-bloqueadores que bloqueiam o receptor alfa-1, como a doxazosina, prazosina, tá? Também são... Professora, Oi? o propranolol só tem função para pessoas hipertensas? É a principal função dele, né? Como agente antihipertensivo. Por quê? Porque ele atua no receptor beta, bloqueando a ação da adrenalina, tá? Então, a ação dele é uma ação antagonista, porque ele é um beta-bloqueador. Ele atua no receptor beta, tá? Adrenérgico, impedindo a ação de adrenalina e noradrenalina, certo? É porque o médico me recomendou uma vez, mas eu acho que eu não sou hipertensa, não. Não, mas assim, é por causa dos efeitos, ele recomendou, possivelmente, por causa dos efeitos de redução da ação da adrenalina e noradrenalina. Entendeu? Ah, sim. Uhum. Porque aí você está bloqueando uma série de ações resultantes desses neurotransmissores. Então, não é só para a pressão arterial. Eu falei que a principal ação deles é a redução da pressão arterial, é o principal efeito. Mas todos os agentes antihipertensivos, como a maioria dos medicamentos, eles vão produzir efeitos em outros locais do organismo, tá? Então, aí por isso que eu falei que esses, entre os inibidores adrenérgicos, essa classe aqui de beta-bloqueadores são os medicamentos que são mais bem aceitos pela população em geral, porque produz efeitos que não são prejudiciais a outros sistemas do organismo, tá certo? Por isso que são um dos mais utilizados beta-bloqueadores junto com diuréticos. Outra coisa também que eu não falei ainda, que é muito comum, a pessoa que faz uso de um antihipertensivo, é que ele não faz uso de apenas um fármaco, de uma classe. Geralmente é necessário para a diminuição da pressão arterial a associação de medicamentos de diferentes classes. Então, a monoterapia, tá, que é o que nós falamos quando o paciente faz uso de um único medicamento, de uma única classe, às vezes não tem uma ação antihipertensiva eficaz, né? Sendo necessário, então, associar medicamentos de diferentes classes, daquelas 7 classes que eu falei. Às vezes é necessário associar 2, 3 medicamentos de diferentes classes para conseguir ter uma redução efetiva da pressão arterial, tá bom? Então, os inibidores adrenérgicos, os de ação central, né, são atualmente pouco utilizados, com exceção da clonidina. Então, aqui eu coloquei alguns dos efeitos indesejáveis desses medicamentos. É a sedação, boca seca, fadiga, sonolência, tá? Então, a alfa-metildopa e clonidina são os que ainda têm sido utilizados. A clonidina é esse medicamento aqui.
ele é um medicamento de ação central. Só que vocês vão falar assim, mas professora, de como que a clonidina atua se ela é um medicamento agonista de ação central? Ela é um agonista seletivo de receptor alfa-2 adrenérgico. Só que a clonidina, ela atua reduzindo a liberação de noradrenalina. Por isso que ela consegue diminuir a pressão arterial. Então, nós falamos que a clonidina, ela modula negativamente a liberação de noradrenalina por feedback negativo, tá? Então, a diminuição de noradrenalina no organismo, através da inibição da liberação desse neurotransmissor, é o que leva à diminuição da pressão arterial, certo? Então, a redução da pressão arterial pela clonidina, ela decorre de uma diminuição do débito cardíaco. Por quê? Porque devido à frequência cardíaca diminuída e ao relaxamento dos vasos de capacitância, bem como uma redução da resistência vascular periférica, tá? Então, a gente observa que o quê? Que, de maneira geral, a ação final desse medicamento é promover o quê? Diminuição da resistência vascular periférica. Nesse caso da clonidina, ela vai inibir a liberação de noradrenalina. Diminuiu a liberação de noradrenalina, a gente sabe que noradrenalina tem um efeito vasoconstritor, aumento de pressão arterial. Então, aqui nesse caso, ela diminui, né, a pressão arterial por esse motivo. E aí, entre os inibidores adrenérgicos, nós temos também os alfa-bloqueadores, que eles vão bloquear os receptores alfa-1 adrenérgicos. Então, eles vão impedir a vasoconstrição simpática, reduzir o tônus do músculo simpático. Aqui nós temos alguns exemplos de fármacos, né, que são alfa-bloqueadores, a prazosina, né, e a prazosina XL. Esses, quando tem XL aqui, é de liberação controlada, tá? Então, significa que o paciente ele poderá tomar, olha só, o medicamento uma vez ao dia só, tá? Então, é os chamados XL aqui. E nós temos também inibidores adrenérgicos, como eu falei, que são beta-bloqueadores. Beta-bloqueadores vão atuar em receptores beta, né? Diminuindo o que? As catecolaminas, adrenalina, noradrenalina nas sinapses nervosas, diminui a adrenalina, diminui o débito cardíaco, diminui secreção de renina, tá? Então, atenolol, bisoprolol, nebivolol, tá? Esses dois aqui, ó, o carvedilol e o nebivolol, são os que nós chamamos de beta-bloqueadores de terceira geração. Então, além deles atuarem inibindo os receptores beta, eles vão promover também uma vasodilatação. O carvedilol, que é o primeiro, ele inibe o receptor alfa-1 adrenérgico e o nebivolol aumenta a síntese e liberação endotelial de óxido nítrico. Então, por isso que eles têm um efeito, um mecanismo de ação em diferentes locais, né? Então, por isso que eles são chamados de beta-bloqueadores de terceira geração. São mais efetivos para a diminuição da pressão arterial. Então, propranolol, atenolol, tá? Eles são os mais utilizados. E nós temos aqui uma outra classe que nós chamamos de vasodilatadores diretos, né? Então, a hidralazina, minoxidil, eles vão reduzir também pressão arterial, porque eles têm a capacidade de relaxar o músculo liso vascular. Então, eles vão diminuir, relaxar os vasos, né, de resistência, aumentando, então, a capacitância. E, geralmente, os vasodilatadores diretos, a hidralazina e o minoxidil, eles vão atuar em combinação com diuréticos, né? Então, eles são associados, né, a diuréticos para ser mais efetivos na diminuição da pressão arterial. A principal indicação desses vasodilatadores diretos é no caso de hipertensão, acompanhada de insuficiência renal, e doença hipertensiva específica da gestação.
nós temos ainda essa classe de bloqueadores de canais de cálcio, que também vão diminuir a redução, né? Vão promover diminuição da resistência vascular periférica, porque eles têm a capacidade de diminuir a concentração de cálcio nas células musculares lisas. Então, aqui nós temos várias classes, né? 3 classes, na verdade, são as fenilalquilaminas, benzotiazepinas, dihidropiridinas. Desses aqui, os mais utilizados são as dihidropiridinas, tá? Só que essa classe, ela tem sido menos utilizada que as outras por causa de efeitos adversos. Por exemplo, o amlodipino, que esse aqui é o nifedipino, desculpa, que é uma dihidropiridina, ela está relacionada com hiperplasia gengival, né? Então, pessoas que faziam uso desse medicamento para pressão arterial, porque ele diminuía, né, a resistência vascular periférica, foi observado, né, um aumento da gengiva. Tá? E o tratamento, né, é cirúrgico, tá? Para quem desenvolve a hiperplasia gengival, através de gengivoplastia ou gengivectomia, tá certo? Então, é um problema que pode ocorrer, né, para quem faz uso desse antagonista de canal de cálcio. Então, por isso que também não é uma classe de medicamento que, apesar de ser utilizado com diuréticos, ele é menos utilizado que beta-bloqueadores, por exemplo. E temos essas 3 classes, tá? Inibidores da enzima conversora de angiotensina, bloqueadores do receptor AT1 de angiotensina e inibidor direto de renina. Todas elas vão atuar no sistema renina-angiotensina, tá? De que maneira? Reduzindo resistência vascular periférica e potencialmente volume sanguíneo. Então, só para a gente relembrar aqui novamente, né? Então, a gente tem que conhecer o mecanismo normal de regulação fisiológica do nosso organismo para a gente entender como que o medicamento atua. Igual nós vimos lá para os diuréticos, né? Então, nós sabemos que quando a pressão arterial ela diminui, então aqui no rim ele sintetiza a renina, né? Então, a renina, que é produzida pelos rins, ela cai na corrente sanguínea e ela converte o angiotensinogênio em angiotensina 1. No pulmão, nós temos uma enzima que é a enzima conversora de angiotensina, a ECA, né? Então, o que a ECA faz? Ela transforma a angiotensina 1 em angiotensina 2. A angiotensina 2, ela tem uma ação vasoconstritora muito forte no nosso organismo. A angiotensina 2, além dela ter ação vasoconstritora, olha o que ela faz. Ela atua lá na suprarrenal e ela estimula a produção de aldosterona. E nós sabemos que a aldosterona faz o quê? Aumenta a reabsorção de sódio lá nos rins. Então, tudo isso aqui, aldosterona, angiotensina, aumento da reabsorção de sódio, ação vasoconstritora, nós teremos o que no organismo? Elevação da pressão arterial, né? Então, aumenta a resistência vascular periférica, diminui a excreção de água e sal pelos rins, elevação da pressão arterial. Então, como que esses medicamentos aqui, né, como que eles vão atuar, tá? Então, aqui é a mesma coisa. Eu só vou mostrar agora onde que eles vão atuar, tá? Então, nós vimos lá que a renina... Arthur, eu não cuidei dos bichos não, viu? Hã? Pega o bicho lá, olha. Vai cuidar dos bichos, André. Ai, gente, isso é engraçado. Vamos lá, então. Então, nós vimos que a renina, ela é produzida nos rins e ela vai, então, transformar o angiotensinogênio em angiotensina 1. A ECA, produzida pelos pulmões, ela transforma a angiotensina 1 e 2 em 2. A angiotensina 2 promove secreção de aldosterona, aumento
da retenção de sódio e de água, que resulta... A angiotensina 2 também ela tem uma ação vasoconstritora que leva ao aumento da resistência vascular periférica e elevação da pressão arterial, tá certo? Então, isso aqui é um mecanismo de elevação da pressão arterial no nosso organismo. Onde que os medicamentos irão atuar, então? Nós temos medicamentos, aqui a primeira classe, que são os inibidores da enzima conversora de angiotensina. Então, olhem só, nós temos fármacos que vão atuar aqui, inibidores da enzima conversora de angiotensina. Então, o que acontece? Quando inibe a ECA, a gente vai ter um bloqueio da produção de angiotensina 2. Se diminui a produção de angiotensina 2, o nosso organismo vai bloquear o quê? A ação vasoconstritora e a ação de produção de aldosterona, que resultariam em elevação da pressão arterial. Quando inibe a ECA, a gente tem também um aumento de bradicinina no organismo, resultante da ação dessa substância, do cininogênio, tá? A bradicinina leva ao aumento de prostaglandina no organismo. O aumento de prostaglandina no organismo, nós sabemos que resulta em vasodilatação. A vasodilatação leva à diminuição da resistência vascular periférica e, com isso, a gente tem a redução da pressão arterial, tá? Então, esse aqui é um mecanismo resultante o quê? Da ação da inibição da ECA. Inibidores da ECA, nós teremos vasodilatação, diminuição da resistência vascular periférica e diminuição da pressão arterial. Quais são os inibidores da ECA? Captopril, enalapril, tá? Todos os pril, né? Benazepril, linisopril, tá? Todos eles vão inibir a enzima conversora de angiotensina que é produzida lá no pulmão. Só que, isso é importante, medicamento que inibe a ECA, se o paciente faz uso de um inibidor da enzima conversora de angiotensina, como, por exemplo, captopril, enalapril, você pode prescrever para esse paciente um anti-inflamatório não esteroidal? Não pode. Por quê? Anti-inflamatório não esteroidal atua de que maneira? Diminuindo ou aumentando prostaglandina? Ele diminui a prostaglandina. O inibidor da ECA está fazendo o quê? Olha aqui. Ele vai aumentar a prostaglandina. Então, tem efeito antagonista, né? Então, você vai cair, tá, pessoal? Então, a gente vai ter que chamar... Professora, Oi. eu posso fazer uma pergunta de uma coisa que já passou? Pode, só que só temos um minutinho. Se cair, eu mando outro link, tá bom? Tá, é sobre minoxidil. Ele não é pra crescer barba, cabelo, sei lá? Como assim ele é um antihipertensivo? Não entendi, eu boiei. Mas o minoxidil, ele é esse que você tá... É o mesmo, só que a pessoa que usa